tem por pacífico que não existe direito adquirido a regime jurídico. E isso se aplica aos regimes previdenciários. Ou seja, eu somente adquiro o direito às regras existentes no regime anterior à alteração da lei se eu preenchi todos os requisitos previstos nessas regras. Caso contrário, eu não tenho o direito a levar comigo as regras que existiam quando eu me inscrevi na Previdência. Nesse sentido, a proteção dos segurados que já estavam filiados no sistema previdenciário anterior às alterações, ela se dá a partir da introdução de regras de transição. E esse é o nosso tema de hoje, as regras de transição dos regimes próprios de previdência social. As regras de transição instituídas pela proposta de reforma para o regime de previdência social dos servidores públicos, o RPPS, assim como ocorreu nas reformas da Emenda 20 de 98 e da Emenda 41 de 2003, instituem requisitos cumulativos que devem ser observados a fim de que sejam aplicadas as novas regras de aposentadoria. Muito bem, os requisitos são idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo e pontuação mínima. A pontuação mínima ela é muito semelhante à regra que vinha sendo adotada no regime geral de previdência social, no que diz respeito ao afastamento do fator previdenciário, ou seja, a soma dos 95, 85, hoje 96, 86. Estas regras que são aplicadas no regime próprio de previdência social têm alterações no que diz respeito aos demais segurados, às demais categorias de servidores públicos. É o caso dos professores, dos agentes penitenciários, dos agentes socioeducativos, dos profissionais que trabalham com agentes nocivos e dos profissionais com deficiência física. Em relação à aposentadoria por invalidez e à aposentadoria compulsória, não há previsão de regra de transição. Então, por exemplo, no caso da aposentadoria por invalidez, as regras de cálculo que foram bastante agravadas se aplicam imediatamente aos servidores, sejam eles filiados antes, sejam eles filiados após a reforma. No que diz respeito à regra de transição dos professores, é algo bastante preocupante. Apesar da existência de diversas regras de transição, apenas no caso dos professores existe uma delimitação temporal que pode gerar grande controvérsia no futuro. Ou seja, quando designados os requisitos de idade e de tempo de contribuição em especial, estes requisitos são definidos na data da entrada em vigor da PEC. Ou seja, na data em que for promulgada a proposta de emenda à Constituição. Isso pode acabar acarretando, em especial para o tempo de contribuição, uma linha de corte, em que o professor que não tenha preenchido, no mínimo, aquele requisito temporal, fique de fora dessa regra de transição. E o mais importante, para os inscritos anteriormente a dezembro de 2003, estas regras, caso preenchidas, assegurariam o direito à integralidade e paridade. Ou seja, através da possível interpretação mantida a redação proposta, poderão ficar de fora um grande número de servidores. Ainda, existem regras de transição que são previstas para os filiados após o advento da PEC e que preencham seus requisitos antes da lei complementar posterior. Considerando o caráter transitório dessas regras, provavelmente ficarão por inúteis. Nesse sentido, as regras principais a serem atendidas serão as regras de transição já tratadas anteriormente. Para maiores detalhes sobre essas regras de transição, clique no nosso link abaixo.
e continue acompanhando os nossos vídeos que vamos continuar tratando sobre a reforma da Previdência.